Julgamento em Luanda, desenvolvimentos sobre o caso do ex-juiz de direito acusado do desvio de mais de 3 milhões de dólares norte-americanos. Angola e a União Europeia, Fórum Empresarial sobre o Corredor do Lobito 2026, teve início hoje em Luanda. Inquérito contínuo, agropecuário e pescas. Primeiros resultados foram apresentados hoje pelo INE. Kinshasa, República Democrática do Congo. Milhares de civis apoiam sanções dos Estados Unidos da América contra Joseph Kabila. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Outra vez, boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa para os dias 9 e 10 de dezembro. A reunião está a ser orientada pelo líder do partido, João Lourenço. O encontro teve como ponto único a apreciação e aprovação do relatório de atividades do Secretariado Executivo da Comissão Preparatória, documento que faz o balanço das ações desenvolvidas até ao momento no quadro da organização do Congresso. A reunião insere-se no processo de preparação do 9º Congresso Ordinário do MPLA, considerado um momento central na vida interna do partido, onde serão analisadas estratégias, metas e orientações políticas para os próximos anos. Seguimos com a informação. Aqui no Hoje Notícias, o Executivo vai manter o forte investimento na expansão da energia elétrica e no abastecimento de água potável em todo o país, para garantir o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações. A garantia foi dada na última segunda-feira pelo Presidente da República, após inaugurar o parque fotovoltaico do Luau de Mochico Leste. João Lourenço considerou que a nova infraestrutura reforça a estratégia nacional de aumento da oferta de energia elétrica. A aeronave presidencial aterrou no aeroporto General Sapilinha Sambalanga, no Luau, por volta das 9h30. João Lourenço foi recebido por membros do Executivo e pelo governador provincial do Mochico Leste, Crispiniano dos Santos. Depois de uma calorosa saudação da população, o Presidente da República seguiu para o ponto de asfaltagem das obras da Estrada Nacional 190 e 250. Momentos depois, o Presidente da República acompanhou o vídeo institucional sobre a construção do Parque Fotovoltaico do Luau, tendo posteriormente feito o corte de fita da inauguração e acionado a sirene da ligação da infraestrutura. Após visita efetuada ao Parque Solar, o chefe de Estado, em conferência de imprensa, sinalizou a aposta do Executivo na construção de mais parques solares para o desenvolvimento sustentável do país. Essa tendência vai continuar a nível de todo o país, para as 21 províncias. E hoje, por maioria de razão, uma vez que estamos a viver um momento em que os combustíveis fósseis estão, por um lado, escassos e, por outro lado, mais caros, cada vez mais caros, tanto o investimento em fontes alternativas, que é o caso da energia solar, faz todo o sentido. Ali onde a energia da rede nacional não chegar, nós vamos encontrar como alternativa estes parques solares, sobretudo estes da última geração, que já compreendem o armazenamento da energia produzida durante o dia para que possa ser consumida 24 sobre 24 horas. João Lourenço defendeu, por outro lado, a necessidade das autoridades tradicionais e governamentais reforçarem a educação nas comunidades para a segurança do bem público. Portanto, nós começamos aqui da parte leste, estamos a ir do leste para o oeste, ao encontro do Cuito-Bié, que está no centro do nosso país. Como viram, já temos 62 quilômetros de estrada asfaltada entre o Luau e o Luacano. Estamos a continuar essa obra para o Lumedes Cameia, Leua, Luena. Vamos ligar com a província vizinha do Bié, portanto, com Munhango, Coemba, Camacupa e com o Jubié. Ou seja, vamos ter ao lado da linha férrea
uma estrada que vai sair do Lubito, do litoral, até aqui ao Luau, na fronteira com o país vizinho, a RDC. Relativamente às obras de asfaltagem da Estrada Nacional 190 e 250, o chefe de Estado disse que neste momento as obras estão com uma execução física de 62%. A principal segurança deve ser a das comunidades. As comunidades são as que têm a maior responsabilidade em garantir que este tipo de empreendimentos não sofra vandalização. Os pais, as autoridades tradicionais devem, na comunidade, educar, sobretudo os nossos jovens, para a importância desses projetos que são para eles. Esse projeto não foi feito para mim. Esse projeto foi feito precisamente, infelizmente, para as pessoas que, poucos, que venham vandalizar os mesmos. Portanto, a educação nas comunidades, educação e vigilância, não basta educar. É preciso educar e vigiar. Se algum jovem comparecer na aldeia, no bairro, com um painel desses, é evidente que roubou o painel. Então é preciso denunciar e repreender ou castigar esse mesmo prevaricador. Ouvíamos o presidente da República, João Lourenço, momentos após a inauguração do Parque Fotovoltaico. De realçar que o presidente da República manteve também um encontro com o governador da província do Mochico Leste, Crispiniano dos Santos, bem como da autoridade tradicional Rainha Nhacatolo. Luanda acolhe hoje o Fórum Empresarial Corredor do Lubito, Angola, União Europeia 2026. O corredor do Lubito, que liga o porto angolano, a Zâmbia e a República Democrática do Congo, com perspectivas de expansão até a Tanzânia e ao Oceano Índico, constitui uma das mais ambiciosas iniciativas de conectividade em África. O fórum afirma-se como um momento decisivo para o investimento ao longo de um dos corredores africanos com maior potencial estratégico. E o nosso colega Horácio Bapolo, nosso colega, vai poder agora atualizar essa informação. Vamos manter contato com ele. Horácio Bapolo, o desenvolvimento deste assunto é consigo. Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir de uma das unidades hoteleiras aqui na cidade de Luanda, onde acontece o Fórum Empresarial Corredor do Lubito, Angola e União Europeia. Um fórum que reúne aqui cerca de 900 participantes e concretamente 200 empresas que vieram de propósito da Europa para participar neste evento. Está comigo o secretário de Estado para os Transportes, Jorge Beng. Muito boa tarde. Afinal, participa neste evento. Quais são os investimentos que estão a ser feitos a nível do Corredor do Lubito? Não, o Corredor do Lubito, tal como temos vindo a dizer, ele é um corredor de desenvolvimento. Portanto, nós temos uma infraestrutura de transportes, que é a principal infraestrutura de apoio ao Corredor do Lubito, que é o Caminhos de Ferro do Benguela. E temos um plano diretor elaborado que nos vai levar exatamente a promovermos o desenvolvimento ao longo do Corredor do Lubito e decorrem dali vários programas. Um deles é o Diversifica Mais, que no fundo é a materialização do nosso ambicioso programa da diversificação da nossa economia. A União Europeia é um dos parceiros privilegiados da nossa caminhada para desenvolvermos o Corredor do Lubito e que tem tido também várias iniciativas numa perspectiva de apoio à transformação das comunidades, à promoção da produção nacional, olhando naturalmente para o setor privado, onde temos vários investidores, vários promotores de iniciativas diversas que hoje são realidade ao longo do Corredor do Lubito. Temos projetos concretos a nível da agricultura, a nível da mineração, a nível da pequena indústria, enfim, o Corredor do Lubito é exatamente isso. Era antes um sonho e hoje efetivamente é uma realidade. Nós no setor dos transportes, como sabem,
a nossa grande iniciativa, e no fundo é essa que trouxe a transformação toda, é o facto de termos lançado o concurso de concessão e hoje temos um operador privado a fazer a operação de transporte ao longo do caminho de ferro de Benguela e que tem realizado também investimentos no sentido da reabilitação e melhoria da própria infraestrutura e também aumentar a própria capacidade da transportação do caminho de ferro, portanto, por via da própria operação que a LAR, que é essa operadora que está no CFB, vai fazendo. Muito obrigado. Eram então palavras do secretário de Estado para os Transportes, Jorge Beng, aqui a participar neste Fórum Empresarial Corredor do Lubito Angola e União Europeia, um fórum que reúne cerca de 900 participantes e que acontece durante 2 dias. Hoje assinala-se o primeiro dia deste fórum que vai debater entre vários temas as oportunidades de investimentos dos transportes, logísticas e infraestruturas ao longo do corredor do Lubito, as oportunidades de negócios no setor do agronegócio e nas cadeias de valor agrícola, bem como as recentes reformas que moldam o enquadramento regulatório e o ambiente de negócios. Portanto, são estes alguns dos temas que serão debatidos aqui. Nesta altura observa-se um intervalo de por aí 15 minutos, não mais do que isso, sendo que nós ficamos por aqui e outros dados voltaremos a trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Josué Massuaco e Horácio Bapolo, boa tarde. Equipa, boa tarde, tomamos boa nota, obrigado por essa partilha. O Instituto Nacional de Estatística apresentou nesta terça-feira os primeiros resultados do inquérito contínuo agropecuário e pescas referentes ao período de 2023, 2024 e 2024-2025. O ICAPP é uma operação estatística por amostragem realizada junto dos agregados familiares e explorações agrícolas empresariais, baseado do resultado do recenseamento agropecuário e pescas 2019 RAPP 2020. A nossa colega Edna Firmino tem outros dados e completa a informação. Edna, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Boa tarde em estúdio, boa tarde também para quem nos acompanha. Os dados aqui divulgados são representativos da antiga divisão político-administrativa, ou seja, das 18 províncias. São dados do exercício econômico 2023-2024, 2024-2025, onde houve um acréscimo do ponto de vista agrícola, um acréscimo de 21 toneladas de produtos no ano de 2024-2025. Esses dados foram apresentados pelo diretor do Instituto Nacional de Estatísticas, Joel Fute. Vamos acompanhar. Tanto do ponto de vista daquilo que são as boas práticas internacionais, os recenseamentos, quer populacionais e habitação, como também os recenseamentos agropecuários, devem ser realizados no período de 10 em 10 anos. Tanto nós, o próximo recenseamento, vamos realizar em 2029, 2030. Mas até lá, precisamos de uma base estatística que permita atualizar esses indicadores, porque, como sabem, Angola atualmente coloca a agricultura num outro patamar. A agricultura hoje, a par dos petróleos e do comércio, é a principal atividade econômica do país, com um peso cerca de 21%, e tem sido o principal motor da economia angolana. Como sabem, nós, por exemplo, no ano passado, do ano 2025, a atividade econômica em Angola teve um crescimento de 3,13%. Não obstante, a queda acentuada que se registrou no setor petrolífero, que foi de menos 5%. Mas por que a economia cresceu? A economia cresceu porque o setor não petrolífero, e aqui o destaque maior está na agricultura, pecuária e pesca, teve um crescimento de 5,22%. Portanto, conseguiu contrabalancear a queda ou a recessão que se registrou no setor petrolífero. Logo, para melhor formulação de políticas de desenvolvimento
econômico, é preciso nós termos estatísticas cada vez mais fiáveis deste setor, que, como nós já dissemos, que representa quase 1/4 da nossa economia. E isto poderá também ajudar o próprio processo da diversificação da nossa economia, uma economia... Vimos então esta importante matéria relacionada também ao desenvolvimento económico. Vamos seguir a informação aqui. As autoridades tradicionais na província da Huila manifestam-se satisfeitas com o programa de combate aos efeitos da seca no sul do país, lançado na semana passada. O representante das autoridades tradicionais da Huila considera o programa de combate aos efeitos da seca no sul do país uma mais-valia para as populações da região. Daniel de Souza diz que mais água vai permitir melhorar a qualidade de vida nas zonas abrangidas pelo programa. É uma mais-valia para todos nós. Vocês sabem, que os senhores jornais sabem que hoje em dia água é vida, sem água não se pode fazer nada, mas com água já podemos produzir o nosso alimento a nível da nossa província. O líder tradicional lembrou que a chuva atrasou este ano, causando muitas perdas na produção agrícola e afetando igualmente a criação de gado. Situação que será alterada com o programa que foi bem recebido pelas autoridades tradicionais da província. Nós ficamos satisfeitos porque as populações têm dependido muito das chuvas para cultivar, para arranjar a forma de poder adquirir a água. A água tem sido um bocadinho difícil aqui na nossa província. Com esse lançamento do projeto, acreditamos que o país vai avançar e também a nossa província vai desenvolver, porque as populações dependiam muito da chuva. Que as chuvas caem vão produzir. E nós, este ano, na província, a chuva atrasou muito e queimou muito. Houve muita estiagem a nível da nossa província, não só nos Gambo ou em outras áreas, mas também, em particular, aqui no município de Urbano. Vai ajudar no nosso gado, beberamento do gado a nível da nossa província, ajudar as nossas populações também a terem uma produção mais eficaz. O programa de combate aos efeitos da seca no sul do país, lançado na semana passada no Lubango, está avaliado em 1,6 mil milhões de dólares, integra 12 lotes de intervenção com execução até 2030 e contempla barragens, sistemas de captação, canais adutores, furos, reservatórios e redes de distribuição. A Polícia Nacional em Benguela apreendeu quantidades consideráveis de gasolina conservada em bidões. O produto encontra-se em processo de averiguação, com vista a apurar os moldes da sua aquisição e destino. Ainda em Benguela, a Polícia Nacional apresentou um grupo de cidadãos que se dedicava a diferentes práticas criminosas. A Polícia Nacional no município dos Navegantes apresentou nesta segunda-feira o balanço das ocorrências, onde constam várias infrações, entre as quais assaltos e suposto contrabando de combustível. São cerca de 2.500 litros de gasolinas apreendidos que eram transportados através deste triciclo. 124 bidões de combustível do tipo gasolina, que corresponde a 2.480 litros de combustíveis. Portanto, as diligências prosseguem para se apurar se tem que ver com contrabando do mesmo. Importa aqui salientar que foi posta a circular nas redes sociais uma agressão física a uma senhora idosa de 51 anos de idade, com pedras na cabeça, que resultou na sutura de 4 pontos. Portanto, este indivíduo também, por força do mandado de detenção, já se encontra detido e vai ser apresentado ao Ministério Público para os procedimentos que se impõem. No balanço do último fim de semana consta a detenção de vários cidadãos que se dedicavam à prática de crimes na via pública e em residências com recurso a armas brancas. Temos também a destacar aqui 7 motorizadas de 2 rodas que foram apreendidas no âmbito de mandados de detenção e não só, em flagrantes também, elementos que atacavam com katanas, facas, saqueavam as pessoas, quer na via pública, como também no interior de residências. Portanto, estes bens se encontram apreendidos também, que vão ser presentes também ao processo e para se proceder com a fase de instrução preparatória. O comandante Mabida Almeida disse igualmente que no seu balanço constam 2 cidadãos que se dedicavam ao roubo de chapas no Parque do Campismo, onde estão os sinistrados do Rio Cavaco. Atendendo ao momento a que se nos assiste, não é, dos nossos sinistrados das chuvas, das calamidades,
cá no nosso centro do campismo de acolhimento aos mesmos, foram detidos 2 cidadãos por crime de furto de chapas e danos também do portão daquela instituição. Sobre isso temos a apelar aqui aos nossos cidadãos que é para não enveredarem por essas práticas, porque nós seremos coerentes e implacáveis na detenção dos prevaricadores. Portanto, nós temos conduzidos ao comando 20 cidadãos e serão presentes ao Ministério Público 6 elementos que estão intrinsecamente ligados a estas práticas criminais. Momento agora para a primeira pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. O Ministério da Cultura realiza neste momento o lançamento da Jornada Nacional dos Museus. A iniciativa enquadra-se nas celebrações do Dia Internacional dos Museus e decorrerá de 5 a 18 de maio em todo o território nacional, reunindo instituições museológicas, especialistas, investigadores e o público em geral, em torno de atividades que visam a valorização e dinamização dos museus em Angola. Nossa colega Cristovina Bunga tem outros detalhes e vamos manter o contato com ela agora. Cristovina, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Boa tarde, está aberta a Jornada Nacional dos Museus, que vai decorrer até o dia 18 de maio em todas as províncias do país. De referir que esta jornada, decorre sob o lema Museus unindo um mundo dividido. Para mais informações, vamos ao encontro do diretor dos museus a nível do país, Sidónio Domingos. Muito boa tarde, está em direto ao Hoje Notícias da Rede Girassol. Durante esses dias, atividades serão realizadas para maior valorização e também dinamização dos museus a nível do país. Boa tarde. A Jornada Nacional dos Museus tem hoje o seu início aqui no Arquivo Nacional de Angola. Começamos com uma mesa redonda em torno da gestão de coleções e também sobre a parceria com a Embaixada de França, que há muito tempo temos trabalhado no sentido de formação de técnicos angolanos, assim como também em questões viradas digamos, a conservação daquilo que é o próprio acervo museológico. De seguida, hoje teremos também um encontro com os diretores dos museus, onde cada diretor poderá falar de perspectivas que tem daquilo que os museus na qual são gestores. Também teremos hoje a exposição Museu Imaginário na obra de Neves Sousa. Neves Sousa, que é um artista que marca a história das artes plásticas angolanas. Dos outros dias teremos uma sessão de atividades, como uma visita virtual ao Museu de França, assim como o pessoal poderá ter o acesso a uma visita virtual na galeria em França, onde se encontra a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que é uma experiência que nos remete ao futuro do museu. Estou a falar um museu digital, um museu mais virados à questão tecnológica. E por base dessa parceria com a Embaixada de França, iremos proporcionar ao nosso público este momento. Dizer que o programa é de âmbito nacional, está a decorrer em todo o território, onde temos localizados museus funcionais e, como disse muito bem a cara jornalista, teve o início hoje, vai ter o dia 18, com muita atividade que de certeza o público deverá sentir-se satisfeito também. Em que ponto estão os museus a nível nacional e quais são os desafios?
desafios são vários, vamos dizer. Os museus estão operacionais, esta é a primeira questão, os museus são operacionais. Quem quiser visitar um museu, basta dirigir-se a um museu ou marcar uma visita, se for em grupo, e faz a visita. Agora, nós debatemos ainda com questões como infraestruturas, que precisamos melhorar as infraestruturas dos museus, precisamos melhorar a questão de formação de quadros, ter quadros qualificados para melhor resposta àquilo que são os anseios da própria sociedade. E também tornar os nossos museus, modernizar os serviços dos nossos museus. São esses um dos principais desafios que precisamos de forma urgente articular os nossos museus. Agora, como é que olha para o futuro dos museus a nível do nosso país? O futuro do museu começa hoje. A partir desta iniciativa da Direção Nacional de Museus, do Ministério da Cultura, a preocupação que temos hoje de olhar para o nosso acervo museológico, a preocupação que temos a olhar para os profissionais e aquilo que é digamos, as dinâmicas que os museus podem empreender, penso que acaba de ser o caminho para o futuro dos museus. Como disse bem, o futuro ela deve ser acoplada à formação de quadros e à melhoria daquilo que são os espaços que albergam os nossos museus. De certa forma, é um potencial turístico local. Exatamente, os museus sempre foram e claro que sempre serão, digamos, plataformas para o incentivo do turismo. Normalmente os turistas, quando chegam para o nosso país, um dos grandes pontos que eles escolhem para a visita são os museus. E nós recebemos muitos turistas quase todos os dias. Então os museus têm essa importância, têm esta responsabilidade, sobretudo, de poder também, digamos, alavancar ou ajudar a alavancar o setor turismo. Muito obrigada. Acabamos então de ouvir o Diretor Nacional dos Museus, que é Sidónio Domingos, em prol desta jornada que vai decorrer até o próximo dia 18 de maio. Despedem-se a partir do Arquivo Nacional, Armando Nguindo, Cristovina Bunga. Boa tarde. E obrigado por essa partilha. Na Assembleia Nacional foi suspenso o debate em torno da proposta de lei contra a disseminação de informações falsas na internet. Em causa está a necessidade de harmonizar posições entre deputados e o Executivo antes da votação. Esta pausa surge depois de um debate marcado por fortes divergências, sobretudo em torno da definição de que constitui informação falsa e dos limites da intervenção do Estado no espaço digital. Durante a sessão, diferentes posições vieram à tona. O deputado da UNITA, Manuel da Fonseca, manifestou reservas quanto à viabilidade da proposta e alertou para o risco de o conceito ser utilizado para condicionar a crítica política. O que possa ser uma informação falsa na internet, na minha perspectiva, pode não ser para a senhora Presidente, pode não ser para o senhor Presidente António Paulo e pode também não ser para o senhor Presidente Sova. Portanto, partindo da perspectiva de cada um, vai efetivamente definir o que entende efetivamente por informações falsas na internet. Isso é juridicamente problemático, porque nem toda informação falsa é ilícita ou lesiva. E o critério é vago e perigoso. Pergunto, quem define o que é opinião, o que é falso? Já do MPLA, a deputada Elisandra Coelho defendeu que com a expansão das plataformas digitais há a necessidade de regulamentação. E aqui o que se procura é proteger neste campo digital, proteger a ordem jurídica, diria mesmo proteger a ordem pública, a segurança nacional e a integridade individual ou até mesmo direitos fundamentais que são lesados face a esta disseminação de informação que é passada de modo deliberado e de modo intencional. Um dos pontos centrais do debate foi precisamente a falta de consenso sobre os conceitos. A UNITA sugeriu uma definição mais rigorosa,
que trate apenas de informação comprovadamente falsa, tal como disse o deputado Olívio Nquilumbo. Aqui a definição de fake news ou notícias falsas exclui expressões, ou melhor, inclui expressões altamente indeterminadas, do tipo influenciar indevidamente a opinião pública, e não distingue com suficiente clareza entre facto objetivamente verificável e opinião pública. Por sua vez, o deputado do MPLA, Milonga Bernardo, defendeu que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, devendo coexistir com outros direitos fundamentais, como a honra e o bom nome. A participação do cidadão na vida pública, que tem consagração constitucional nos termos do artigo 52, não deve ser entendido apenas como um direito absoluto, na medida em que a sua concretização deve ter em conta o dever adstrito a todo cidadão de cumprir e respeitar os direitos e liberdades, garantias fundamentais, também com consagração constitucional, nos termos do número 2 do artigo 52. Importa referir que esta proposta de lei surge num contexto de crescimento da desinformação online. De acordo com o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, o grande desafio continua a ser encontrar um equilíbrio na regulação na lei específica das fake news. Existe uma lei específica que dá tratamento aos géneros jornalísticos, portanto, que são tratados pelos órgãos de comunicação social tradicionais. Esta refere-se e é específica apenas a informações falsas, ou seja, fake news no espaço virtual, na internet. Mas temos que, de facto, melhorar, tipificar a norma relativamente a esta diferenciação. Perante este cenário registado nesta segunda-feira na Assembleia Nacional, a presidente da sessão e da segunda comissão, Ruth Mendes, orientou a suspensão dos trabalhos com o objetivo de permitir ajustes ao documento. As candidaturas para a terceira edição do Prémio Nacional de Ciência e Inovação em Angola arrancam no dia 19 de junho e irão decorrer até 19 de julho. A iniciativa, promovida pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, foi apresentada na última segunda-feira em Luanda durante um ato que contou com a divulgação do edital. Na ocasião, foi feito um apelo à participação massiva das mulheres. A segunda edição do Prémio Nacional de Ciência e Inovação, realizada em 2025, contou com a participação de 178 projetos científicos. Segundo a secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Alice de Fátima Almeida, o balanço da edição passada é positivo, com destaque para o número de participantes. O balanço é extremamente positivo, principalmente olhando para o número de candidaturas que a segunda edição recebeu em relação à primeira edição e, portanto, isso leva-nos a dizer que o balanço é positivo e que, portanto, nesta terceira edição as candidaturas serão maiores ainda. Haverá muito mais participação e esperemos que também cubram mais áreas, tal como aconteceu na segunda candidatura. Foi igualmente divulgada em conferência de imprensa presencial e virtual a abertura das inscrições para a terceira edição do prémio, que decorrem de 19 de junho a 19 de julho deste ano. Para esta edição, Alice de Fátima Pinto de Almeida reforçou o apelo à participação das mulheres no domínio da ciência e inovação. Incentivo todos a participarem, incentivo em especial as mulheres, as jovens mulheres a participarem nesta terceira edição. O Prémio Nacional de Ciência e Inovação 2026 tem como objetivo incentivar a criatividade e a produção de investigação científica, bem como promover soluções inovadoras para os problemas sociais, econômicos e ambientais que afetam a sociedade angolana. A governante afirmou ainda que o prémio serve também para avaliar o impacto das políticas públicas implementadas no setor, sobretudo junto da comunidade académica. Este prémio é importante para o setor porque é uma forma de avaliarmos o impacto que as políticas do setor têm tido em relação à comunidade académica, em relação à comunidade científica, né?
quando vemos os nossos podemos chamá-los atores de ciência e inovação, reagirem, apresentando os seus trabalhos, submetendo candidaturas aos prémios. Tanto é sinal de que as políticas que estão a ser desenvolvidas pelo setor estão a surtir resultados. Podem concorrer investigadores científicos, inventores, inovadores e outros atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de acordo com a natureza do prémio. As áreas a concurso incluem ciências exatas, naturais, engenharia e tecnologia, ciências médicas e da saúde, ciências agrárias, bem como ciências sociais e humanas. 300 famílias em condições de vulnerabilidade no município do Rangel vão beneficiar de formação e capacitação. Garantia é do administrador municipal, que falava durante a sessão do Conselho da Família. O responsável implementa ainda especial atenção ao ensino primário, com vista a evitar o absentismo e o abandono escolar. Foi a segunda sessão do Conselho Municipal da Família a nível do município do Rangel, depois da divisão político-administrativa. Os programas de proteção social, com destaque para o de combate à pobreza, os setores da saúde e educação, com especial atenção para as famílias em condições de vulnerabilidade, dominaram o encontro orientado pelo administrador municipal, Lourenço Domingos. Sendo um programa de reforço e de apoio tanto às nossas famílias e às crianças, sobretudo, que é o foco principal, tanto para podermos aumentar o nível de participação nas escolas, aumentar o nível de assiduidade das nossas crianças, tanto aumentar o aproveitamento a nível das aulas, e pensamos que as nossas famílias tanto devem agora também fazer a sua parte, porque vezes há que responsabilidades próprias da família tanto são atribuídas ao Estado, quando na verdade tanto as famílias também devem continuar a fazer o seu papel. Sobre a influência da globalização nos valores das famílias angolanas, o administrador do Rangel, Lourenço Domingos, sublinhou. O nosso município é um município tanto multicultural, em que tanto há uma mistura de culturas, tendo em conta também a diversidade cultural tanto da Angola, do nosso povo, tanto aqui. Tanto a nível nacional, temos aqui os Quimbundo, Umbundo, os Bakongo, porém há uma outra realidade também que vai se juntando, portanto, que é a questão da imigração, em que, portanto, a nível do nosso município encontramos outras nacionalidades, sobretudo da África do Oeste, não é? Que, em alguns casos, por conta de cultura bastante diferente, vão também influenciando tanto o modo de estar e de viver dos nossos munícipes. Tanto aqui o que nós apelamos aos nossos munícipes. Já o académico João Mateus Jorge exige que se faça uma abordagem profunda em relação ao modelo de famílias no país, tendo em conta a perda de valores e as mudanças geracionais, segundo afirmou, acontece de 50 a 50 anos. João Mateus Jorge foi mais fundo ao afirmar existir desvalorização dos princípios ancestrais. O desequilíbrio entre aquilo que são as orientações dos nossos mais velhos, aquilo que são orientações dos nossos ancestrais, não tem sido levado à luz do presente. Quer dizer, que é um esquecimento. Isso significa que a atual geração não tem estado a abordar com muita profundidade e conservar aqueles valores aprendidos. Logo, como dizia. Um problema que disse ter como fator a falta de diálogo e a conexão no seio familiar. É preciso unir a tecnologia aos modelos familiares e que os pais encarregados de educação devem assumir a responsabilidade sobre a educação dos filhos. Os nossos filhos estão abandonados em casa. Hoje o pai, enquanto o filho, enquanto estiver em casa, ele limita-se a estar no telefone, a estar a navegar na internet. Hoje a esposa, por outro lado, também limita-se, num outro canto, a estar na internet. A segunda sessão do Conselho Municipal da Família, no município do Rangel, decorreu sob o lema Família, Desigualdade e Bem-Estar Infantil.
Milhares de apoiantes para o governo saíram às ruas da capital congolesa, Kinshasa, na última segunda-feira, em apoio às sanções dos Estados Unidos contra Joseph Kabila. Washington colocou o ex-presidente na lista negra na semana passada, acusando-o de apoiar os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda e seu braço político-militar, a Aliança do Rio Congo, envolvidos no conflito no leste do país. O Departamento do Tesouro afirmou que, entre outras coisas, Kabila lhes ofereceu apoio financeiro e tecnológico com a intenção de desestabilizar o governo de Kinshasa. Conflitos violentos na região resultaram na morte de milhares de civis e uma crise de deslocamento em massa. Falando na marcha da última segunda-feira, Julian, membro de um dos partidos de colisão governista da RDC, elogiou a decisão de Washington e de impor sanções a Kabila. Otogan Gwanza, ativista do principal partido, o DPS, descreveu as sanções como um passo significativo contra os assassinos e criminosos. No passado, o Tribunal Militar Congolês condenou Kabila à morte à revelia por traição, cumplicidade com a aliança M23. Esta foi a matéria internacional. Por agora vamos fazer a segunda pausa e voltamos logo a seguir com a atualidade esportiva. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no As Notícias. A ronda 25 do Girabola, Alegria do Povo, registrou 26 golos, uma média de 3,2 tentos por jogo. A partida entre a Redonda do Benco e o Petro de Luanda foi a mais produtiva, com 7 golos apontados. Na partida mais aguardada da jornada 25, o Cabo Escórpio do Palanca recebeu e goleou Sagrada Esperança da Lunda Norte por 4 bolas sem resposta. Jogo disputado no Estádio Municipal dos Coqueiros, na Baixa Antiga, da cidade de Luanda. No Bengo, o líder Petro de Luanda passeou classe em casa do Redonda, ao vencer por 5-2. No Estádio 22 de Junho, ao Rocha Pinto, o Interclube derrotou Bravos do Maqui do Mochico por 3-1. Quem também venceu foi o de Agosto, em casa do São Salvador, por 3 bolas sem resposta. A ronda viu o Desportivo da Huila a derrotar o Luanda City em casa deste por 2-1. Em Benguela, a Académica do Lubito recebeu e venceu o Gelson por 2-0. Em Calulo, o Libolo e o Ilhete de Benguela empataram a 1 golo. O 1º de Maio de Benguela foi a casa do Desportivo da Lunda Sul vencer por 1 bola sem resposta. A ronda 25 do Girabola Alegria do Povo registrou 26 golos, uma média de 3,2 tentos por partida. O Petro de Luanda, com o tapete estendido, comanda o campeonato nacional com 63 pontos, seguido pelo Ilhete com 51. O avançado tricolor, Tiago Reis, com 17 golos, é quem mais marca no Campeonato Nacional de Futebol. A formação do Petro de Luanda, cujos jogadores lideram a lista das estatísticas da BAL, terão como adversário nos quartos de final, a decorrer de 22 a 31 de maio, em Kigali, no Ruanda, o Dar City da Tanzânia. O Petro ali do Egito, com 4 triunfos, uma derrota e uma diferença de pontos de 38. E para os play-offs, que começam já a ser disputados no dia 23 de maio em Kigali, no Ruanda, o combinado angolano enfrenta o Dar City da Tanzânia, 8º colocado, clube onde atua o jogador mais utilizado desta edição da prova, o francês David Mechaneu, uma média de 39,8 minutos por duelo. O segundo, Al Ahly do Egito, mete forças com Ville Dakar do Senegal. O Clube African da Tanzânia joga com o Al Ahly da Líbia. E o Tigers do Ruanda enfrenta o FUS Rabat de Marrocos. Nas estatísticas gerais da prova, aparecem nomes dos jogadores. O primeiro finalista da edição 2025-2026 da Champions League será conhecido hoje às 20 horas, quando jogarem o Arsenal e o Atlético de Madrid para segundo. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.